Muito bem, eu sou a Thabita Vaz, do canal Fora da Espiral. Sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. E hoje nós vamos falar sobre a entrevista do ex-presidiário no Jornal Nacional. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, custei, não tiveram fôlego e nem estômago para assistir a entrevista de ontem. E foi pensando nisso, em vocês, que eu fiz algumas considerações importantes para este vídeo hoje. Bom, analisando de uma forma geral, eu gostaria de pontuar primeiro que eu achei que o Lula estava muito à vontade desde o início da entrevista. Apesar de que ele começa respondendo uma das primeiras perguntas lendo uma cola. Deu para perceber um certo nervosismo, talvez ele estava destreinado, mas de fato, depois ele relaxou completamente e o negócio fluiu da forma como ele com certeza esperava. Houve apenas uma única interrupção da Renata durante toda a entrevista. Eu contabilizei as interrupções do nosso presidente da República e foram 23, de acordo com as minhas contas, foram 23 interrupções. Isso diz muita coisa, gente. Isso diz que ele teve total liberdade para expressar as suas ideias e as suas opiniões sem que ninguém atrapalhasse o seu raciocínio. E isso faz muita diferença, porque ele teve liberdade para expressar suas opiniões. Só isso aí já diz muito, né? Outra coisa que chamou muito a minha atenção foi o fato de eles não terem perguntado sobre, por exemplo, a ideia dele de regulamentar a mídia e as redes sociais, quando ele diz que policial não é gente. E, pelo contrário, ele justifica o ladrão de celular. Isso é muito assustador. Foi como assim que ele pretende fundir a nossa moeda, a moeda argentina, que já tá batendo só esse ano de 2022 100% de inflação. A moeda da Venezuela, a moeda de Cuba. É absurdo. Como assim que ele defende o aborto? Ou seja, nenhuma dessas questões que são extremamente importantes foram abordadas durante este comício do Lula. As perguntas foram muito direcionadas assim: o que você vai fazer diferente dessa vez? Como você vai fazer diferente da Dilma? Nenhuma pergunta sobre os ministros que foram presos, sobre os tesoureiros presos, nada disso. E pelo contrário, a gente vai falar aqui sobre isso ainda, mas eles exaltaram o teatro das tesouras. A primeira pergunta de Bonner assustou muita gente, porque ele disse: você não deve nada à justiça. Mas houve corrupção na Petrobras. Ô, gente, a gente precisa entender que o fato dos processos terem sido anulados não significa que ele foi inocentado, em momento algum. Na verdade, isso nunca aconteceu. Inclusive, eu tô colocando aqui na tela uma manchete para vocês verem, em que o próprio ministro Fux deixa claro que a anulação dos processos foi por questões formais. Ponto. E o que isso quer dizer? Eu chamaria isso de erro de CEP, né? Como alguns especialistas aí, analistas políticos também já chamaram. Já que eles alegaram simplesmente que o processo do Lula não poderia ter continuado em Curitiba, mas deveria ter ido para Brasília. Então foi por isso que o Lula foi descondenado, né? Um grande absurdo. É o país da impunidade mesmo. Mas aqui a gente percebe, pelas próprias palavras do ministro Fux, que não teve, que ele deve sim à justiça, tá? Ele só não vai ser preso por isso. É muito importante também a gente perceber o quão poderoso é o Lula. Ele está acima das leis. E, gente, a resposta dele quase me mata, porque eu já vi tanto esquerdista falando isso. Como que eles argumentam o fato de ter tido tanto escândalo de corrupção durante o governo Lula e agora não aparece nada? Ah, não aparece porque estão barrando as investigações de corrupção. Se encontraram corrupção no governo dele, é porque ele permitiu que as investigações acontecessem. Ou seja, ele está querendo dizer que este governo não permite as investigações. Aqui ele está colocando em xeque muita coisa, gente. A competência do Ministério Público, da Polícia Federal, que inclusive tem agido há algum tempo de forma bem suspeita junto ao STF, e alguns militantes políticos poderosos da esquerda. Nós temos empresários recebendo a Polícia Federal em casa simplesmente porque falam. O que ele está dizendo aqui é que o governo federal não tem escândalos de corrupção porque ele não permite que as investigações aconteçam. É muito grave isso, né, gente? Mas aí, eu trouxe algo pra vocês. Vocês lembram quando vazou aquele áudio, né, envolvendo o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro? O que o Bolsonaro fez? Primeira coisa, gente, ele demitiu o ex-ministro, exatamente para facilitar as investigações. Mas aí eu te faço uma pergunta. O que o PT faria no lugar do presidente Bolsonaro? Essa é fácil, eu tenho resposta pra te dar. Olha essa manchete que eu vou colocar aqui na tela. Palocci confirma que Lula foi nomeado
para escapar da cadeia. Vamos relembrar o episódio aqui semelhante que aconteceu lá em 2016, quando o Lula estava prestes a ser preso. A gente teve o vazamento desse áudio aqui, que eu vou colocar para vocês agora. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma coisa. Ah. Seguinte, eu tô mandando o Messias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Aham. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, Alberto, você espera aí que ele tá indo aí, Tá bom, tô aqui, fica aguardando. tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Ou seja, enquanto o Bolsonaro demite um ministro para facilitar as investigações, o PT tenta usar o sistema para proteger o Lula. E aí a gente tem essa manchete aqui, ó, Gilmar Mendes suspende nomeação de Lula como ministro da Casa Civil. Nas próprias palavras do Gilmar Mendes, segundo o portal G1, o ministro afirma ter visto intenção de Lula em fraudar as investigações sobre ele na Operação Lava Jato. Bom, só isso aqui, gente, já desmonta a narrativa dele de que o governo atual dificulta investigações. É o famoso acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Depois, o Lula culpa a Lava Jato por prejuízos no Brasil. Gente, é a primeira vez que eu ouço na minha vida alguém culpar uma investigação, não os criminosos, pelos prejuízos, né? Então, assim, de acordo com essa reportagem que eu vou colocar aqui do Gazeta do Povo, foram 6 anos e 10 meses e 17 dias de Operação Lava Jato. Foram 79 fases que renderam 195 denúncias apresentadas e que renderam 244 ações penais e 1.941 ações de busca e apreensão, 349 prisões preventivas e 211 prisões temporárias. Ao todo foram denunciadas 981 pessoas. A conta da corrupção já foram devolvidos em média 25 bilhões aos cofres públicos. Essa reportagem aqui, ela é de abril deste ano de 2022. O Lula também fala que soube antes que a Polícia Federal iria na casa do irmão dele. Gente, isso é informação privilegiada. Ele mesmo disse na entrevista do Jornal Nacional, mas ele disse que não contou pro irmão. Sei. E eu achei chocante essa parte aqui. O Bonner diz que economistas dizem que o próximo governo terá que lidar com uma bomba fiscal e desequilíbrio das contas públicas. Gente, o que é isso? Vamos ver o que eles mesmos estão falando sobre isso. Bom, nós temos aqui um recorte do próprio G1 que diz: contas do governo central devem voltar ao azul neste ano, mas melhora pode ser pontual. Sempre tem um mas, né? Lógico. Depois, CNN. Balança comercial brasileira registra superávit de 5,44 bilhões em julho. É superávit, tá? Vocês querendo ou não. A projeção no mercado financeiro é que o Brasil feche o ano com uma inflação de 7%. Gente, isso é abaixo dos Estados Unidos e da zona euro, que incluem 19 países. Tem noção? E Reino Unido também. E a inflação, ela tem sido um problema para o mundo, né? O Covid trouxe impactos econômicos incomensuráveis. E para ajudar ainda veio a guerra. Ainda teve aqueles lockdowns da China, que bagunçou foi tudo aquela questão da produção. Aliás, falando em euro, o euro se tornou mais barato que o dólar, algo histórico também. Vou deixar uma manchetezinha para vocês verem. Agora ele vale menos que um dólar pela primeira vez em 20 anos, ou seja, estamos vendo a decadência da Europa, ok? Pela primeira vez em mais de 2 décadas, o euro está mais barato que o dólar norte-americano. Desde a manhã dessa terça, a moeda comum europeia é negociada na faixa de 0,99 centavos de dólar. Taxa de desemprego em 9,4%. Aí sempre tem, né? A falta de trabalho, no entanto, atinge 10,1 milhões de pessoas. Não importa se o desemprego caiu, ele ainda existe. E aí, o que mais me chocou foi quando ele disse assim: eu quero uma imprensa livre, tá? Nos 24 minutos da entrevista, tá? Então, se você quiser ver só essa parte, você vai logo para os 24 minutos. Aí eu separei aqui umas manchetes. Olha, Lula falou menos 9 vezes em regular mídia depois de solto. CNN. Interesse de Lula em regular mídia levanta temor de controle e censura, segundo especialistas. E o que eles falaram sobre isso na entrevista de ontem? Nada. Não é à toa que a gente está brincando, e o pessoal da direita está brincando que foi um comício e não uma sabatina. Lula compara mensalão ao orçamento secreto. Gente,
isso aqui é bizarro. Ele está comparando o esquema de corrupção à incrível história do orçamento secreto que é público. É o quê? O jornalismo profissional que a gente tem visto por aí manipulando a mente das pessoas através da linguagem. Tá aí uma reportagem, um artigo interessantíssimo do Rodrigo Constantino que fala o orçamento secreto mais público que existe. E como bem pontuou o secretário Felipe Martins, eles estão desesperados por não encontrar nenhum indício de corrupção no governo Bolsonaro. Imprensa e aí a imprensa e a oposição agora fabrica escândalos imaginários para tentar equiparar o governo mais limpo e correto da nova república com os governos petistas, os mais corruptos de toda a nossa história. Aqui a gente vê o Leandro Ruschel ponderando muito bem que o jornalismo profissional, assim como o ex-presidiário, ontem, uma emenda parlamentar de orçamento público com dinheiro de propina, pago em caixas de sapato na calada da noite, no escândalo que ficou conhecido como mensalão. Então assim, gente, não dá para comparar, né? Pelo amor de Deus, uma coisa completamente diferente de outra. E aí quando o Bonner pergunta, sua militância não aceita o Alckmin como seu vice? Gente, não, desde quando isso é uma pergunta de uma sabatina? Pelo amor de Deus. E aí ele pergunta, como convencê-los de que Alckmin é uma boa escolha? Eu não vou nem comentar as respostas disso, porque isso pra mim ficou parecendo uma pergunta assim de mesa de bar, de compadres mesmo, tá? Quais lições o PT tirou da polarização? Pelo amor de Deus, gente, uma piada. E aí depois eles exaltam o teatro das tesouras, porque nunca existiu direita no Brasil, né, até o Bolsonaro. Era a esquerda, gente, brigando com a esquerda, né? Como disse o Rodrigo Constantino, tucanos são petistas com perfume francês. O FHC, ele segue a linha do socialismo fabiano, que é conhecido como socialismo mais light, né, meios diferentes de alcançar o mesmo objetivo. Para quem não conhece a estratégia das tesouras, ela foi criada por Lênin e ela consiste em criar uma polarização entre dois partidos, mas que, na verdade, sempre estiveram do mesmo lado e sempre buscaram os mesmos objetivos. E aí dividir a esquerda em duas forças que parecem diferentes, mas que são lâminas da mesma tesoura e que possuem o mesmo objetivo e produzem uma falsa alternância no poder. Inclusive, gente, eu recomendo um documentário da Brasil Paralelo que se chama Teatro das Tesouras, para quem quiser entender um pouco mais a fundo sobre isso. E aí ele vem falar do agronegócio, meu Deus, chama a turma do agronegócio que coloca comida na mesa do brasileiro e de vários outros, ele simplesmente chamou o agronegócio de direitista e fascista. Fala que o MST é uma cooperativa, tem várias cooperativas, que não é mais aquele MST de não sei quantos anos atrás. E aí, gente, eu vou colocar uns recortes aqui pra vocês de manchetes que a gente pegou no Google. Cara, eles queimam fazendas, matam pessoas, queimam não sei quantas vacas prenhas vivas. Isso é muita covardia, sabe? É muita maldade. Essa galera invade, sim, terras produtivas e eles fazem isso para continuar mantendo a galera que eles usam como escravos. Eles não entregam direito de propriedade para essas pessoas, né? Eles permitem que essas pessoas trabalhem na terra que é do MST. Então, a pessoa fica ali para sempre, sendo meio que escravo do movimento. Pessoal, eu tentei trazer assim de uma forma bem rápida para vocês o que ele disse. Eu achei bizarro e eu espero que vocês gostem dessa resenha. Já tá dando um bom tempo aqui para vocês terem uma noção do caminho perigoso que a gente está seguindo caso essa pessoa seja reeleita, né? Eu espero que vocês gostem. Um beijo grande para vocês.